Bem-vindos ao Miniono Cast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou o Bruno, o secretário-geral da 9ª edição do Miniono, e hoje a gente está aqui com a Júlia, que é diretora do Comitê Durban 2001. Seja muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, Bruno, pelo convite. Oi, gente. Que nem o Bruno já comentou, eu sou a Júlia, eu estou no 6º período de Relações Internacionais atualmente. Diretora, do Comitê de Durban, que também é a 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância. E eu fui voluntária em 2022, depois diretora assistente em 2023 e atualmente diretora. E eu espero ajudar vocês agora um pouquinho. Perfeito, Júlio. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E para dar início à nossa conversa aqui sobre o seu comitê, a gente vai dar início no bloco 1, em que a gente vai fazer uma breve contextualização e apresentação do seu comitê. Então, Júlia, para começar, eu queria te perguntar em que contexto a reunião do seu comitê aconteceu? Então, vai acontecer num contexto global bem complexo, marcado por várias questões e eventos históricos relevantes. Então, para começar, a gente tem um histórico de apartheid na África do Sul, Justamente a escolha de Durban como a sede da conferência, ela foi extremamente significativa, considerando que a África do Sul, ela tinha acabado de sair do regime, do apartheid, que é esse sistema institucionalizado de segregação racial, e ele durou até 94. A gente também tem a questão da globalização e desigualdade, até porque o início do século XXI ele foi marcado por uma crescente globalização que, claro, trouxe benefícios econômicos para algumas regiões, só que também exacerbou desigualdades e tensões raciais em várias partes do mundo, principalmente no continente africano. E também a gente vê que teve um forte, durante a conferência, esse forte foco no legado histórico da escravidão e do colonialismo, com muitos países africanos e outras nações em desenvolvimento que estavam buscando esse reconhecimento e principalmente reparações pelos crimes cometidos durante esses períodos, Sim, é interessante, essa questão que você trouxe da colonização. O continente africano, ele é independente há pouquíssimo tempo, Sim. Muitos países ali ficaram independentes ali em torno da década de 60, década de 70. Então, diferente do Brasil, em que a gente já tem aí 200 anos de independência, no continente africano, essa independência é muito recente. E esses efeitos da colonização, eles são muito mais visíveis ainda. E a gente tem que lembrar que o seu comitê ele se passa em 2001, Então, literalmente, são 23 anos atrás. Então, levar isso em consideração é muito importante para a gente entender quão recente aquilo estava, como essas estruturas ainda estavam se perpetuando dentro das sociedades. Com certeza. E eu vejo que, principalmente com esse comitê e ter estudado isso mais a fundo, que claro que o debate, que a gente vai considerar vai ser em 2001. Só que essas heranças, da colonização, elas estão acontecendo até hoje. Então, muitos desses países estão tentando se ficar independentes, e tentando ascender o desenvolvimento até hoje. Então, é extremamente recente também. Sim. Então, Júlia, mas nesse contexto que você colocou pra gente, por que essa reunião aconteceu? Olha, aconteceu justamente porque, com essa herança da colonização, tem essa persistência do racismo em várias formas institucionais. Então, discriminação no mercado de trabalho, acesso à educação, justiça e direitos humanos, Sim, essa questão do legado da colonização. Porque, diferentemente de grupos que não sofreram esse tipo de violência, e principalmente, por exemplo, falando de sociedades em que se tem um legado da colonização, que ele não foi um legado que interno, por exemplo, como o continente africano, em que não houve um deslocamento, forçado de milhões de pessoas, como, por exemplo, é o caso do Brasil. No Brasil, a gente vê que a população negra, a população que tem um passado de escravidão, que foi escravizada aí durante 300 anos no nosso país, eles produziram durante esses 300 anos, trabalharam e desenvolveram economicamente o país, mas eles, em momento algum, ficaram com esses benefícios, Eles ficaram com essa riqueza que eles mesmos produziram. Então, é muito essa questão de esse acesso à educação, esse acesso à justiça, esse acesso até a direitos humanos. Eles ficaram na mão daqueles que
usufruem, né, dessa riqueza construída com esse trabalho escravizado. Então, acho que essa conferência ela foi muito importante para colocar isso em voga, né? Com certeza, eu acho que a palavra que mais usa dentro desse contexto é reparação, né? Uma reparação histórica, cultural, econômica, social, justamente para essas populações que nem você falou, foram deslocadas, né, do continente africano para outros lugares do mundo, sem liberdade nenhuma. Então, acho que a palavra que a gente mais vai recorrer durante o debate e também o evento vai ser a reparação histórica desses países, né, dessas populações. Sim, sem sombra de dúvida, né? E para ver essa reparação é necessário a gente reconhecer, né, esse passado histórico e essa diferença que existe entre populações negras, populações brancas, enfim, em diferentes contextos desses países. Então, é necessário a gente reconhecer essa diferença, reconhecer esse passado, para a gente começar a pensar nessa questão de como reparar isso. Porque, infelizmente, a gente não consegue voltar e apagar, né, essa tragédia que foi a escravidão na marca da humanidade. Então, é pensar em como que isso afetou cada sociedade e como que a gente pode pensar nessas medidas de reparação, levando em conta, claro, as especificidades de cada uma delas, né? Pensar nisso de como que, de uma forma mínima sequer, né, a gente consegue pensar essa forma de tentar corrigir esse erro, né, que aconteceu na história. Sim, com certeza. E é o que você falou, né? Justamente são esses esforços para tentar superar esses desafios, né, que acontecem até hoje. Sim. Então, né, nessa questão, né, da reparação e de discutir essas questões raciais e discriminatórias dentro, né, dessas sociedades, eu queria te perguntar qual foi a importância, né, a relevância dessa reunião. Então, que nem eu estava comentando um pouquinho, justamente vão ser essa tentativa, né, de superar essa herança, né, esses desafios que acontecem, incluindo iniciativas de descolonização do saber, a reconciliação pós-conflito, porque que nem você falou, a reunião ela vai acontecer em 2001, e como muitos países africanos eles tinham ficado independentes recente, né, uma dependência muito recente, muitos deles ainda tinham conflitos étnicos de território que vão tentar ser superados justamente através desse debate, através da reunião. E também o fortalecimento das identidades culturais africanas como meio de resistência e empoderamento. Até porque com a colonização, né, muitos grupos étnicos e culturais eles foram totalmente misturados, sem divisão nenhuma, sem respeito nenhum a essa população. E agora, nesse período, né, dos anos 2000, 2001, vai ter essa tentativa de fortalecer essas identidades culturais que foram perdidas por conta desse processo. E também essa necessidade contínua, né, de abordar as consequências da maneira mais abrangente e inclusiva possível. E por se tratar de uma agenda internacional, o Durban ele abrangeu temas que tinham foco também nas Américas. Então, a questão da discriminação de minorias étnicas e indígenas. Então, a conferência ela vai dar destaque para essa situação das minorias dos povos indígenas em todo o mundo, enfatizando a importância de proteger os direitos e promover a inclusão plena na sociedade. Eu acho que a questão também, né, da xenofobia e intolerância religiosa também vai ter esse apelo à promoção do respeito mútuo em diferentes culturas, religiões, visando criar sociedades mais harmoniosas. Sim, com certeza. Essa tentativa, né, de trazer à tona essa identidade, de novo, esse entendimento coletivo de uma sociedade, né, que ele foi completamente destruído pela colonização. Você trouxe o exemplo, por exemplo, né, da divisão do continente. As fronteiras que a gente conhece da África hoje, elas não são fronteiras decididas pelos africanos. Elas são fronteiras decididas pelos europeus. Exatamente. Os europeus que cortaram e repartiram o continente e sem levar em conta qualquer tipo de identificação religiosa, étnica, cultural, e colocou diferentes grupos, que são grupos que têm conflitos internos, muitas vezes, ou grupos que têm diferenças muito marcantes dentro de um mesmo país. Com certeza. E isso foi, né, o estopim aí para diversos conflitos, e aí acho que um deles, que é os mais famosos que a gente conhece, é o genocídio de Ruanda. Sim.
Então, o genocídio de Ruanda é um dos maiores exemplos possíveis em que duas etnias que disputavam, né, o controle da região, elas foram colocadas dentro de um único país, pelos belgas, e depois a etnia minoritária foi colocada no governo, no poder. E elas se aproveitaram disso para oprimir a outra etnia. Então, isso mostra, né, como que essas sociedades, elas se formaram em cima não de um pensamento orgânico, né, de como nós que nos identificamos com semelhanças culturais, religiosas, étnicas, enfim, vamos nos agrupar para formar uma sociedade e um estado, né, em que a gente tenha uma harmonia, mas elas, ao invés disso, elas foram pensadas justamente pelos europeus de como manter esses países em conflito, de como manter eles em quase uma condição de subdesenvolvimento, né? Com certeza. E eu acho que justamente essa divisão, ela foi extremamente econômica, né? Que nem você falou. Eu estava até pesquisando um pouco mais sobre isso e como essa divisão aconteceu. Um exemplo muito marcante, além do genocídio de Ruanda, foi a República do Congo, que ela é uma região que tem diversos mineração de diamantes, enfim. Só que, frequentemente, tem conflitos étnicos e culturais, religiosos, justamente porque são muitas minorias no sentido de diferenças culturais mesmo, que estão sempre em conflito, né? Porque não foram divididas da forma correta, não foram divididos por eles, né? Não foram soluções africanas para os africanos, foram soluções europeias para os problemas africanos. Então, eu acho que esse que é o grande diferencial. Exatamente, não foi um entendimento de vamos nós aqui como um grupo sentar e discutir as nossas diferenças. Sim. E a partir disso a gente constrói uma sociedade, um estado. Sim. Não foi a partir disso. Não. Foi uma decisão que veio da Europa de recortar o continente e dividir aquelas sociedades dentro de países para manter eles em conflito, né? Sim, exatamente. E é aquela coisa, infelizmente isso acontece até os dias de hoje, né? A gente vê que, frequentemente, governos de estados africanos, eles não sabem como se estruturar, mas porque é uma herança muito forte, essa herança política também, que, infelizmente, eles acham que tem que recorrer, né, à Europa para tentar achar um modelo correto de democracia, ou enfim. Então, é um entendimento que nem você falou, de cima para baixo, né? Então, é muito complicado. Sim, né? E a partir disso, né, se torna difícil, né, de se pensar, né, uma identidade africana, uma identidade desses próprios países, né? Exatamente. A gente teve ali no final do século XIX aquele movimento do pan-africanismo, né, de se pensar a África para os africanos, mas foi um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, né? Exato, não veio de lá, né? Veio dos intelectuais dos Estados Unidos, descendentes de africanos, e que depois, claro, né, com várias conferências, o continente africano, ele abrangeu esse movimento, mas não aconteceu nem lá, não partiu deles, diretamente deles, né? Então, é sempre essa ideia, né, de a África, por exemplo, ela vai receber as ideias de fora, né? Ela vai ser impedida de pensar suas próprias ideias, de pensar a sociedade a partir dela mesma. Não, com certeza. E eu acho que justamente um dos problemas que a gente vai debater, né, no evento, da conferência, do debate, mas também que eu vejo acontecendo muito nos dias de hoje, é que a herança ela é mantida de várias formas, sabe? Institucionalmente, através de políticas públicas desses estados europeus que não querem essa ascensão do continente africano, né? A manutenção dessa colonização, justamente para eles continuarem extraindo tudo que eles conseguirem da África e dos países africanos, né? Deixando eles cada vez mais vulneráveis, né? Sempre vulneráveis. A colonização acabou, mas o modelo econômico da colonização se manteve. Continua, exatamente. Então, isso também é uma coisa para se pensar, né, de como a gente rompe, né, esses laços coloniais praticamente ainda, né, já no século XXI. Então, acho que a gente conseguiu aqui dar um bom panorama, né, a respeito, né, dos temas aí que vão aparecer, talvez, no comitê e né, do contexto em que ele vai acontecer. Então, agora a gente passa para o segundo bloco, em que a gente vai discutir um pouquinho, né, desses atores e dos posicionamentos que eles possivelmente vão ter dentro da reunião. Então, Júlio, eu queria te perguntar quais são os principais atores, né, as principais delegações presentes na reunião? Eu acredito que, né, os principais, eu trouxe os atores que mais foram ativos dentro do debate. Então, África do Sul,
obviamente, né, por ter sediado a conferência, a cidade, para acontecer a conferência. O Brasil, que teve, nossa, uma importância gigantesca durante o debate. Ele possuía a maior delegação de comitê com 400 participantes, né, durante os eventos, né, e as conversas estavam acontecendo lá. Então, alguns estados também, incluindo os Estados Unidos, Israel, eles vão ser um pouco diferentes dentro dessa reunião, porque durante, né, a conferência e até chegar ao documento final de Durban, eles optaram por boicotar a Conferência Mundial contra o Racismo devido a preocupações com o tom anti-Israel que estava acontecendo dentro do evento e com resoluções que poderiam ser consideradas como um questionamento a essa legitimidade que Israel estava tendo dentro do debate, sabe? Então, eu acho que seriam esses os mais importantes. Sim, né? A África do Sul, né, é com certeza um dos atores mais importantes aí, né, por ter principalmente sediado o evento. O Brasil, sem sombra de dúvida, o Brasil tem a maior população negra fora da África. Sim. Então, realmente, o Brasil ele tem um peso muito grande dentro de uma reunião dessa. Mas é curioso, né, essa questão, principalmente dos Estados Unidos, que é um país que tem uma comunidade negra grande, Sim. né? Também tem um passado terrível, questão de discriminação e segregação racial dentro dos Estados Unidos. Uhum. Mas Israel também é um ator interessante, né? Israel que vem de uma população judia, uma população que foi completamente discriminada, massacrada e sofreu um genocídio durante a Segunda Guerra Mundial. Sim. E agora Israel, em 2001, lembrando que essa reunião acontece em 2001, o Israel, ele sofre, né, uma represália praticamente, né, com o tom das negociações, principalmente pela questão da Palestina, né? Então é interessante isso de como que, às vezes, essa questão da discriminação, ela pode, né, voltar à tona, né, numa população que sofreu essa discriminação. Que supostamente deveria ajudar na reunião e no documento final, né? Enfim, para adicionar várias questões ali, que nem você falou, pelo passado histórico dos Estados Unidos, com uma população negra extremamente ativa nesses debates contra o racismo e intolerância. Israel, infelizmente, também não conseguiu ajudar da maneira que deveria ajudar. E o fato deles tentarem boicotar mesmo o documento, né? De não deixar isso passar. E até uma informação importante é que Durban foi a terceira conferência, né, contra o racismo e as formas de intolerância, enfim, xenofobia. Porque as duas antes, elas foram totalmente boicotadas por países europeus, porque eles não queriam, justamente, como eu falei, essa ascensão, né, dos países africanos. E agora que eles estavam conseguindo fazer um documento final, conseguindo desenvolver alguma coisa ali, foi tentado boicotar de novo. Então, é extremamente complicado, né? Sim, é curioso isso, né? Porque Israel, com esse passado, deveria reconhecer essa diferença, reconhecer essa violência e, a partir disso, pensar formas de combater ela. Exatamente. Mas é o oposto. Então, isso é uma coisa que eu acho que deve chamar bastante atenção, né, nos dias do debate. Então, né, a gente passou por algum desses atores, e aí eu queria te perguntar, né, desses atores mais relevantes, qual que é a posição esperada de cada um deles? Para começar, né, com o Brasil, que nem a gente já conversou um pouquinho aqui, ele teve uma posição bem participativa, então ele vai defender o reconhecimento da escravidão como crime contra a humanidade e a importância de políticas de reparação para populações afrodescendentes. Então, que nem você já falou, né, o Brasil ele possui a maior população negra fora da África, e então ele quer essas políticas de reparação para as populações afrodescendentes. Ele também vai destacar a necessidade de combater o racismo, a discriminação racial, por meio de políticas públicas inclusivas e da promoção da igualdade racial. Então, durante o debate, a delegação brasileira ela vai buscar promover o diálogo, né? Buscou promover o diálogo e a cooperação internacional para tentar enfrentar essas questões e também enfatizou a importância de compromissos concretos e ações efetivas para combater todas as formas de discriminação e intolerância. Já partindo para a África do Sul, foi bastante significativo, dado o seu próprio histórico do apartheid e da transição para uma democracia multirracial.
Então, a África do Sul, né, como anfitriã da terceira Conferência Mundial contra o Racismo, ela vai desenvolver um papel central na promoção de um diálogo global sobre as questões de racismo e discriminação. E, por fim, os Estados Unidos, ele foi marcado por controvérsias e tensões, né? Ele começou ali apoiando a causa e o debate, só que teve algumas discordâncias significativas com a agenda da conferência e acabaram se retirando, né, antes do término da reunião. Então, antes da conferência acabar, eles acabaram se retirando, né? Então, a gente tem várias razões e posicionamentos dos Estados Unidos por terem se retirado. Então, oposição ao uso da palavra reparações, né? Então, eles se opuseram a essa linguagem que ia sugerir a necessidade de reparações financeiras para as vítimas de escravidão e colonialismo. A questão do Oriente Médio, né, que foi uma das maiores áreas de divergência, que é a inclusão da declaração final, desse documento final, né, que eles estavam tentando ali fazer, que criticava Israel e estava equiparando o sionismo ao racismo. E também, já partindo para a delegação de Israel, ela foi fortemente influenciada pelas controvérsias em torno dessa inclusão de linguagem que criticava Israel, né, e falava do sionismo. E a partir dessa delegação de Israel, a gente teve vários pontos, né, dessa posição, que foi a oposição à equivalência desse sionismo e do racismo. Então, ele vai se opor fortemente à inclusão dessa linguagem no documento final. E eu acho que seria esse posicionamento meio que esperado de cada um, sabe? Sim, né, você passou aí entre esses atores, então a gente vê aí, né, que de um lado se formou esses países, né, por exemplo, como a África do Sul e o Brasil, que tem essa posição muito mais enfática, né, de buscar reparações, de buscar corrigir esse passado, e do outro lado a gente tem países, por exemplo, como os Estados Unidos e Israel, que buscam de alguma forma tentar tirar, né, o foco do debate dessas questões. Então, acho que isso deve ser um ponto muito importante. E a partir disso, eu queria te perguntar, né, quais seriam esses principais grupos de interesses parecidos dentro da reunião? Com certeza, os países africanos são o principal grupo de interesse dentro dessa reunião, né, porque eles foram fortemente unidos em torno da questão do reconhecimento da escravidão e do colonialismo como crimes contra a humanidade, e também vão defender as reparações por esses atos históricos. Então, reparações históricas, culturais e principalmente econômicas, né? A questão do desenvolvimento econômico, ela vai ser extremamente abordada e discutida durante o evento. E que nem eu já comentei, como o Durban teve uma agenda internacional, então países latino-americanos e caribenhos, incluindo o Brasil, também vão ser um grupo de interesse dentro da reunião, e eles vão focar na promoção da igualdade racial e nessa necessidade mesmo de combater o racismo e discriminação racial. E também eles apoiaram o reconhecimento da escravidão como crime contra a humanidade. Então, acho que seriam esses principais grupos de interesse, países africanos e latino-americanos e caribenhos. Sim, principalmente esses países, né, que buscam reconhecer esse passado e buscar uma reparação. Então, Júlia, eu acredito que a gente conseguiu aqui abarcar diversos pontos aí do início da nossa conversa. Então, acredito que a gente encerra por aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo, muito obrigada, Bruno, pelo convite. Espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho de como aconteceu, os principais posicionamentos, e estou à disposição. Muito obrigado, Júlia. A gente se vê no próximo episódio, em que a gente vai continuar essa conversa e aí trazendo um pouco alguns pontos que vão aparecer no debate. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu. E eu gostaria de lembrar vocês de que esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 9ª edição do Miniono, em parceria com os cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo.